Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos estudar os fatores que afetam a velocidade de uma reação química. Lá na unidade de termoquímica, nós estudamos que uma reação química ocorre quando as partículas reagentes se chocam com uma orientação adequada e adquirem energia mínima para formar o complexo ativado. Quanto maior o número de choques entre as partículas reagentes, maior é a probabilidade desses choques serem efetivos, ou seja, maior é a probabilidade de formação de produtos. Essa formação de produtos ocorre com uma certa velocidade, e a velocidade de uma reação química depende de alguns fatores. Nós vamos estudar os principais, que são temperatura, pressão, superfície de contato entre os reagentes, catalisador, concentração do reagente. Vamos lá? Primeiro fator, temperatura. Com o aumento da temperatura, as partículas reagentes ganham energia e elas ficam mais agitadas. Isso faz com que ocorram colisões mais fortes entre essas partículas. Em consequência, aumenta a probabilidade de choques efetivos para formar os produtos. O aumento da temperatura eleva o número de partículas reagentes com energia maior do que a energia de ativação da reação. Isso facilita a formação do complexo ativado e, em consequência, a formação de produtos. Atenção! A variação da temperatura não altera a energia de ativação da reação química. Ela apenas aumenta o número de partículas reagentes com energia maior do que a energia de ativação da reação. Eu fiz esse experimento para mostrar a influência da temperatura na velocidade de uma reação química. No primeiro copo eu coloquei um certo volume de água gelada e no segundo copo eu coloquei o mesmo volume de água quente. Em ambos os copos eu adicionei um comprimido efervescente de mesmo tamanho. Quando o comprimido efervescente se dissolve em água, ocorre uma reação química que libera gás carbônico. Observe que a liberação de gás carbônico ocorre com maior velocidade no copo que contém água quente. Portanto, quanto maior a temperatura, maior é a velocidade de uma reação química. O segundo fator que nós vamos estudar é a pressão. Uma alteração na pressão total exerce influência na velocidade de uma reação química cujos reagentes são gases. O aumento da pressão aproxima as partículas reagentes, o que aumenta o número de colisões entre essas partículas e, em consequência, aumenta a probabilidade de ocorrerem choques efetivos para formar os produtos. A gente conclui que quanto maior a pressão exercida sobre uma reação envolvendo reagentes gasosos, maior é a velocidade da reação química. O terceiro fator é a superfície ou área de contato entre os reagentes. Eu fiz esse experimento para mostrar a influência da superfície de contato na velocidade de uma reação química. No primeiro becker, eu coloquei um certo volume de uma solução aquosa de ácido clorídrico. E no outro becker eu coloquei o mesmo volume da mesma solução aquosa de ácido clorídrico. Logo, essas duas soluções têm a mesma concentração. No primeiro becker eu coloquei uma bolinha de papel alumínio. E no outro becker eu coloquei a mesma massa de alumínio, só que na forma de pequenos pedaços de papéis esticados. Cuidado, não faça esse experimento em casa. O ácido clorídrico é muito perigoso. Esse experimento foi realizado em laboratório, utilizando-se equipamentos de segurança adequados. Nos dois beckers ocorreu a reação entre o alumínio e o ácido clorídrico, porém, no segundo becker, essa reação foi mais rápida. A reação entre o alumínio e o ácido clorídrico libera gás hidrogênio. Por isso que a gente observa bolhas gasosas sendo liberadas. No primeiro becker, a reação foi mais lenta porque havia um menor contato entre os átomos de alumínio e as moléculas do ácido clorídrico. Como no segundo becker os pedacinhos de papel alumínio estavam esticados, o contato entre os átomos de alumínio e as moléculas de ácido clorídrico foi maior. Portanto, nesse recipiente, a velocidade da reação química foi maior.
Então a gente conclui que quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, maior é a velocidade de uma reação química. Esse fator explica por que 1 kg de carvão em pó queima mais rápido do que 1 kg de carvão em pedaços. No carvão em pó, a superfície de contato entre o carvão e o gás oxigênio que possibilita a queima é maior. O quarto fator é o catalisador. Catalisador é uma substância que aumenta a velocidade da reação e não é consumida nessa reação química. O catalisador forma um complexo ativado com menor conteúdo energético, ou seja, ele diminui a energia de ativação da reação química. Isso faz com que ela ocorra com maior velocidade. Existem reações químicas que são muito lentas. A adição de um catalisador aumenta a velocidade dessas reações. Aqui está o gráfico entalpia versus caminho da reação que nós estudamos em termoquímica. Só que há uma pequena mudança. Nesse gráfico, eu incluí a formação do complexo ativado com a presença do catalisador. Observe que a entalpia do complexo ativado, utilizando um catalisador, é menor do que a entalpia do complexo ativado sem a adição de um catalisador. Portanto, a energia de ativação, que é a diferença entre a entalpia do complexo ativado e a entalpia dos reagentes, é menor com a utilização de um catalisador. Olha aqui, essa distância daqui é menor do que essa outra distância. Como o catalisador diminui a energia de ativação da reação, a reação ocorre de forma mais rápida, pois há um caminho mais fácil de ser percorrido. Os reagentes não precisam adquirir tanta energia para formar o complexo ativado e, em consequência, formar os produtos. Muita atenção! O catalisador diminui a energia de ativação da reação, mas não modifica o valor da variação de entalpia. E outra coisa importante, a quantidade de produtos produzida com ou sem catalisador é a mesma. O que ocorre é apenas um aumento da velocidade de produção dos produtos com o uso do catalisador. Aqui está um exemplo de uma reação em que foi utilizado um catalisador. Dentro de um tubo de ensaio, eu coloquei um certo volume de água oxigenada. A água oxigenada é uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio, H2O2. Depois eu adicionei uma pequena quantidade de dióxido de manganês e observei uma liberação rápida de bolhas gasosas. O gás liberado nessa reação é o gás oxigênio. O peróxido de hidrogênio se decompõe lentamente na presença de luz, produzindo água e gás oxigênio. Por isso que a água oxigenada deve ser acondicionada num frasco escuro, para dificultar a entrada de luz e a consequente decomposição do peróxido de hidrogênio. Essa decomposição é lenta na presença de luz, porém a adição de dióxido de manganês faz com que essa reação química ocorra rapidamente. E após o término da reação, a mesma quantidade de dióxido de manganês adicionada permanece dentro do tubo de ensaio. Isso significa que o dióxido de manganês não é consumido nessa reação. Portanto, ele é um catalisador. A gente utiliza o símbolo ou a fórmula do catalisador sobre a seta da equação química que representa a reação para indicar que ela é catalisada. Nas células vegetais e animais, há uma proteína que também decompõe o peróxido de hidrogênio sem ser consumida na reação química. Essa proteína se chama catalase. A catalase é uma enzima, ou seja, ela é um catalisador biológico. Aqui está um outro experimento em que eu coloquei gotas de água oxigenada sobre uma batata crua. Observe a formação de bolhas gasosas. A presença da catalase nas células da batata faz com que o peróxido de hidrogênio sofra rápida decomposição, se transformando em água e gás oxigênio. Quando uma pessoa coloca água oxigenada sobre uma ferida, esse fenômeno de liberação de gás oxigênio também ocorre,
devido à presença da catalase nas células humanas. O gás oxigênio produzido é tóxico para micro-organismos anaeróbicos patogênicos, o que contribui para a desinfecção da ferida. Então a gente aprendeu que um catalisador aumenta a velocidade de uma reação porque diminui a energia de ativação dessa reação química. Muita atenção para o que eu já tinha falado. O catalisador não altera o rendimento da reação, ou seja, a quantidade de produtos formados na reação com ou sem catalisador é a mesma. E outra informação importante, o catalisador não altera a variação de entalpia da reação. O último fator que nós vamos estudar é a concentração de um reagente. O aumento da concentração de um reagente faz com que haja maior número de partículas desse reagente por litro de solução. Isso aumenta a quantidade de colisões entre as partículas reagentes. Em consequência, aumenta a probabilidade dos choques efetivos entre essas partículas para formar os produtos. Nesse experimento, eu comprovo a influência da concentração do reagente na velocidade de uma reação química. Nos 2 beckers, eu coloquei o mesmo volume de soluções aquosas de ácido clorídrico. No primeiro becker, há uma solução aquosa de ácido clorídrico de menor concentração, ou seja, 0,5 mol de ácido clorídrico por litro de solução. No segundo becker, há uma solução aquosa de maior concentração, 5 mol de ácido clorídrico por litro de solução. Em ambos os beckers, ao mesmo tempo, eu coloquei anéis de alumínio de mesma massa. Cuidado, não repita esse experimento em casa. O ácido clorídrico é corrosivo e é muito perigoso, pode causar um grave acidente. Esse experimento deve ser feito em laboratório, utilizando-se equipamentos de segurança adequados. Após um certo tempo, a gente observa a formação de bolhas gasosas em maior velocidade nesse recipiente. Essas bolhas gasosas, como eu disse anteriormente, são geradas por causa da liberação de gás hidrogênio. O alumínio reage com ácido clorídrico, produzindo gás hidrogênio e cloreto de alumínio. O cloreto de alumínio fica dissolvido em água e o gás hidrogênio é liberado para o ar. Dentro desse recipiente em que a concentração do ácido clorídrico é maior, o anel de alumínio desaparece muito mais rápido do que dentro do outro recipiente em que a concentração do ácido clorídrico é menor. Como as reações químicas ocorrem na mesma temperatura, os volumes das soluções aquosas de ácido clorídrico são iguais e as massas dos anéis de alumínio são iguais, o único fator que está influenciando na velocidade da reação é a concentração do ácido clorídrico na solução. Logo, a gente pode concluir que o aumento da concentração de um reagente aumenta a velocidade da reação química. Beleza, pessoal? Então a gente pode concluir que o aumento da temperatura, o aumento da pressão total de uma reação química envolvendo reagentes gasosos, o aumento da superfície de contato entre os reagentes, a adição de um catalisador e o aumento da concentração de um reagente provocam aumento da velocidade de uma reação química. Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido essa videoaula até o final. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixa aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreva já! Já estou indo, até a próxima videoaula. Um abraço bem forte, tchau, tchau, fui!